Bom dia, pessoal. Tudo bem? Peço desculpas pelos 5 minutinhos de atraso. Vamos esperar mais um minutinho o pessoal entrar e a gente já iniciar a nossa apresentação hoje com o escritório Tosini Freire. Bom, acho que o pessoal está entrando, vamos aos poucos. Bom, primeiro, em nome da Câmara, queria agradecer a parceria e a presença do escritório Tosini Freire hoje. Hoje o nosso tema vai ser negócios com o setor público brasileiro, regras e oportunidades para empresas alemãs. A gente vai contar com 3 palestrantes: o Caio Souza Loureiro, sócio nas áreas de infraestrutura e direito administrativo e projetos governamentais no Tosini Freire, advogados; José Augusto Dia Castro, sócio de direito administrativo e projetos governamentais no Tosini Freire; e a Mônica Mendonça Costa, sócia na área de contencioso e arbitragem no Tosini Freire. Não quero me alongar, já estou bem adiantado do tempo, então passo a palavra para os nossos palestrantes. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas e qualquer questionamento no Q&A e no chat aqui embaixo, que nossos palestrantes vão ter maior prazer de responder. Então, muito obrigada pela presença e fiquem à vontade. Oi, bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer, da mesma forma, a Helena e a Giovana pelo convite feito ao Tosini Freire. Para a gente é um prazer enorme, né? A gente já tem uma participação bem efetiva na Câmara Alemã já há bastante tempo, especialmente a Mônica tem uma interação grande com a Câmara, e nós aqui do Direito Administrativo queremos fortalecer isso, porque a gente vê empresas alemãs em geral têm uma presença muito forte no Brasil já há muito tempo, e no setor público da mesma forma. São empresas que têm uma tradição de negócio com o setor público, e então faz todo sentido a gente ter esse seminário no dia de hoje para falar um pouco de negócios com o setor público. E a ideia aqui não é falar, apesar de sermos de um escritório de advocacia, né, Mônica e Caio, a gente não quer, não queremos ficar horas aqui falando sobre nova lei de licitações, artigo X, Y, Z, enfim, queremos fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, falar de negócios, oportunidades, claro, com o elemento jurídico também, vamos falar disso, mas a ideia é que a gente consiga falar efetivamente de oportunidades aqui também, além da parte mais técnica jurídica. Bom, falando aqui falar um pouquinho só da agenda para vocês. A gente vai falar um pouco de contextos de negócio com o governo no Brasil. Depois vamos falar sobre a nova lei de licitações, que em termos legislativos, nas compras governamentais e negócio com o governo é a grande novidade dos últimos anos. Vamos falar saindo um pouco da nova lei de licitações especificamente, vamos falar de alguns setores que a gente entende que são estratégicos para isso, negócio com o governo. E depois, ao final, a Mônica vai falar um pouco sobre uma coisa muito relevante quando você entra em contratos com o setor público, que é como prevenir e resolver eventuais conflitos que possam surgir. É uma parte bastante relevante também desse trabalho com as organizações públicas. Vamos começar então a falar aqui mostrar o que nós preparamos para vocês nesse sentido. E óbvio que fiquem à vontade aí para questionar eu, o Caio e a Mônica sobre isso. Até você ver se a Mônica e o Caio querem fazer uma saudação inicial aqui antes de a gente começar. Fique à vontade, Caio e Mônica.
Bom dia, pessoal. Já fui devidamente apresentado pela Giovana e pela Helena, que agradeço aí o convite, a Câmara como um todo. Eu volto com vocês, mas aí no meio da apresentação, para não demorar mais. Podem seguir aí com o Guto também. Bom dia. Também gostaria de agradecer a Giovana e a Helena pelo convite. O Guto também já nos apresentou. Vi até que meu nome estava errado aqui no Zoom, consegui corrigir. Eu tinha mudado meu sobrenome aqui, o Zoom, mas já está certinho agora. Guto é o José Augusto, a gente chama ele de Guto, não consigo nem mudar para José Augusto, então, Guto, acho que você pode também mudar o seu nome aí para Guto e seguir. Bom dia a todos. Muito bem, vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui a nossa conversa. Falar um pouquinho de contexto, né? Eu gosto de mostrar esse slide quando a gente fala de negócio com o governo, porque ele traduz um pouco uma matéria que saiu na revista Economist, tem mais ou menos no final do ano de 2021 e fala sobre uma tendência global de aumento do Estado, né? Aumento do governo, aumento dos gastos públicos em geral para a recuperação da economia no pós-pandemia, tá? E isso vem acompanhado também de um aumento de controle, no momento que você gasta mais e tem mais contratos com particulares, obviamente o controle acaba acompanhando esse processo, então a gente tem uma tendência de aumento de gasto público e aumento da atuação de órgãos de controle. Isso não só no Brasil, mas mundo afora, né? Então, tem não é algo regionalizado no Brasil, mas uma tendência que a gente vem percebendo mundo afora de aumento dos gastos públicos. Isso aqui tem um impacto grande no nosso assunto de hoje, que é vendas para o governo, que é negócios com o setor público. Então, trata de um contexto mais amplo do que simplesmente Brasil. E aqui, então, falando um pouquinho de cenários de vendas públicas no Brasil, existe uma expectativa, especialmente a partir tem esse cenário que eu mencionei de uma tendência de aumento global de gasto público, mas no Brasil isso tem uma peculiaridade, que é a gente teve uma troca de governo recentemente, uma nova administração, a administração Lula, que vem com um discurso muito forte, enfatizando muito a questão do investimento público, do retorno do gasto, né, do aumento de orçamento para alguns setores específicos, que a gente vai ver ao longo da nossa apresentação, ou seja, uma valorização da política de investimentos estatais. Então, isso, por um lado, aumenta o budget, né, deve ter um aumento de orçamento para alguns setores específicos público e ter um impacto, por outro lado, que, por exemplo, quem esperava fazer negócios com o governo por meio de privatizações, por exemplo, é algo que o governo atual já deixou muito claro que ele não pretende priorizar, ele não quer vender ativos públicos. Mas, por outro lado, ele pretende manter muito forte a agenda de concessões e PPPs, que é uma forma de eu trazer investidores privados, mas sem a venda de ativos, né, digamos assim. Então, há um contexto nacional aqui que a gente precisa levar em conta. Por outro lado, a gente teve ali na virada, ali, especialmente a partir da aprovação da nova lei de corrupção, os protestos de 2013, 2014, um movimento corporativo de aumento das regras internas de interação com a administração pública para empresas. Então, acompanhando esse movimento de aumento de gastos, a gente tem empresas cada vez mais cuidadosas com a forma como elas fazem negócio com o governo. Não por acaso a gente tem seminários como o nosso de hoje, que falam especificamente de vendas para o governo e cuidados que a gente precisa ter. Isso é um reflexo de uma demanda do setor privado por isso. A gente teve recentemente, no campo legislativo, algumas atualizações relevantes. Para falar de negócio com o governo, algumas delas têm um destaque maior. Eu destacaria a lei de licitações, que vai ser escopo do que nós vamos conversar hoje, mas em outros campos de negócio com o governo também tem novidades. Por exemplo, no setor saneamento, setor de ferrovias, entre outros, a gente tem novidades que melhoraram o cenário para negócio com o governo. E vocês devem, acompanhado disso, já falei de controle, né?
especificamente em vendas para o governo, a gente tem visto viu nos últimos anos, durante a pandemia, inclusive, um aumento de operações policiais envolvendo vendas para o governo. Coisas que, por exemplo, durante a pandemia, teve muita notícia de jornal, inclusive Jornal Nacional, entre outros, falando de grandes operações policiais em vendas para o governo, com um foco interessante no setor de saúde, obviamente, que era a bola da vez, né, durante a pandemia, mas há sim um cenário de aumento de enforcement, que já vem de algum tempo, né, no setor de vendas para o governo. Então, em linhas gerais, a gente tem um contexto com essas características. E aqui eu queria ver se o Caio quer comentar um pouquinho aqui. O Caio preparou um slide com um depara, né, de governo anterior para o atual, que é bem interessante. Oi, pessoal, tudo bem? Ficou aqui, na verdade, a gente vai até corrigir esse slide aqui. Tem umas coisinhas que ficaram de um slide anterior, mas basicamente é o que o Guto falou. A gente tem uma mudança muito grande de paradigma entre o governo anterior e o governo atual. E aí não se trata de uma visão maniqueísta, quem está certo, quem está errado. É só uma questão de identificar para onde vai o gasto público e para onde vai a definição de políticas públicas nesse sentido. Então, no governo anterior, a gente tinha algo muito claro, como o Guto já adiantou, em terceirizar investimento, no sentido de trazer o particular para a realização de investimentos estruturantes, principalmente. Então, você tinha muita ideia de concessão e principalmente de privatização muito forte. Por outro lado, como a gente vai ver nos próximos slides, teve uma queda muito acentuada do investimento público direto, ou seja, das contratações públicas tradicionais, e você tinha uma primazia muito grande dos setores tradicionais, com uma alteração importante em relação ao que a gente tinha aí pré-2016, 2015, que foi a saída das estatais, que normalmente contratavam muito, eram líderes. A Petrobras sempre foi individualmente a grande líder em termos de contratações públicas, mas depois de todo o episódio Lava Jato, enfim, aquele período de adaptação das estatais, você teve uma correção de rota aí, e aí os setores que tradicionalmente compravam do privado se afastaram um pouco. Você teve a primazia de defesa, a defesa assumiu o protagonismo. Era uma pasta muito cara ao governo anterior, então, obviamente, houve um privilégio de investimentos na parte de defesa, são contratações mais caras, e saúde e educação, que são setores que têm aí gasto vinculado, têm obrigações constitucionais de gastos mínimos. No governo anterior, o que a gente vê, e isso já aparece em alguns números que o Guto vai mostrar para vocês mais adiante, até se você quiser passar, Guto, próximo slide, acho que fica mais visual. Você vai falar do setor. Então, a gente vê aqui, só adiantando um pouco, essa é a curva de investimento. Vocês veem como ela vem caindo bastante a partir de 2013, aí tem uma questão também envolvendo toda a parte da crise econômica que se abateu. Ela dá um salto em 2019, que é natural, todo primeiro ano de governo você tem um aumento de gastos públicos. Ela despenca em 2020, muito por conta da Covid, mas mesmo a recuperação dela é muito lenta. E algo que é interessante é que nesse primeiro ano de novo governo, a gente está até em abril, está só até abril, e você já percebe aí um aumento muito grande do gasto direto. A gente já está aí com um pouco mais de 50 bilhões só em 4 meses do ano. Então, a se manter aí essa projeção, é capaz da gente encerrar o ano aí em patamares muito maiores do que tem sido nos últimos anos. Isso reflete justamente essa escolha do novo governo em aumentar gasto público, em aumentar investimento público. E aí a gente tem um problema também, que é recuperar justamente essa perda de investimentos. Assim, às vezes, quando a gente fala em gasto público, sempre traz aí uma má interpretação de que o governo estaria gastando, enfim, mas o problema não está no gasto público, mas sim na forma como o gasto público é feito. Mas é inegável que, ainda mais num país como o Brasil, que tem déficit de infraestrutura muito grande e uma prestação de serviços muito robusta, a gente tem que pensar que é um país de dimensões
territoriais com mais de 200 milhões de habitantes, é natural que o governo gaste. E se o governo passa tanto tempo com níveis baixos de gastos diretos, isso vai comprometendo o nível de serviço de um lado e vai comprometendo a qualidade de infraestrutura de outro. Então, hoje a gente já vê aí alguns gargalos que provavelmente vão ser mais demandantes, mas isso a gente volta um pouco mais à frente. Passo a bola de novo para o Guto. O Caio deu uma pincelada em alguns setores, e aqui, esse slide especificamente, ele pega mais na parte de fornecimento, tá? De serviços, equipamentos, bens para o governo. Depois a gente vai falar também de alguns setores ligados à infraestrutura, que podem ter destaque nesse novo momento no Brasil, mas são setores que, no nosso ponto de vista aqui, estão se consolidando como setores estratégicos do ponto de vista de fornecimento para o governo. Saúde, a gente percebe claramente, até pela nossa atuação no escritório, como nos últimos anos aumentou muito a demanda de trabalho ligada à saúde. Empresas que fornecem bens e serviços ligados ao setor para o Estado tiveram um aumento, um incremento nos seus negócios com o setor público muito acentuado. Isso é reflexo primeiro, uma questão global, que é envelhecimento da população mundial. Segundo, cuidados pós-pandemia, né, que devem representar um grande salto nos gastos públicos, já vem verificando isso. Então, além do que todo gasto durante a pandemia, tem todo o processo de recuperação pós-pandemia, os efeitos que a doença causou na população que precisam ser tratados. Então, a gente vê saúde como um setor muito estratégico, e acho que aqui as empresas alemãs, inclusive, têm um ótimo diferencial, tem muita empresa. A Alemanha tem uma vocação muito grande nesse setor, em termos de equipamentos médicos e serviços, então é um diferencial. Segundo, energia, né, o Brasil assumiu uma série de compromissos de net zero, né, para o próprio governo, não só as empresas, mas o próprio governo assumiu compromissos assim. Então a gente tem visto governos buscando alternativas às distribuidoras de energia elétrica locais, inclusive em alguns casos entrando no Mercado Livre, negociando formas de aquisição de energia fora do tradicional, daquela que você, com a concessionária local de energia elétrica. Então tem um bom ponto aqui, talvez inclusive na parte de fontes limpas, eólica, resíduos solos, solar, até tem alguns que querem classificar agora a energia nuclear como energia limpa, até para possibilitar que governos possam adquirir energia dessa fonte. Então tem um mercado de energia público que começa a se desenvolver. A gente, inclusive, tem clientes no escritório que já nos procuraram para estabelecer parcerias com órgãos públicos para a venda de energia para o governo. É um ponto algo para ficar no nosso radar. TI nem se fala, né? É também um setor muito forte no Brasil, governo especificamente, em função, tem uma série de obrigações de transparência, desburocratização, necessidade de atualização de infraestrutura tecnológica do governo. Tudo isso faz com que TI seja um setor constantemente in the spotlight, assim, né? Nos holofotes em termos de gasto público. Infraestrutura, o Caio fala muito bem, e depois vamos falar um pouco mais sobre isso, que esse novo governo ele tem uma pegada de fazer gasto público, inclusive no setor de construção. Ontem ou anteontem saiu inclusive uma medida provisória falando sobre investimento de infraestrutura, obras em escolas, que vai ser despejado um valor muito representativo em obras no setor escolar brasileiro. Então, algo que a gente não via até recentemente. Tendemos a observar aí um aumento expressivo no setor em gastos com infraestrutura, inclusive saneamento, em alguns casos. Tem obras de saneamento que muita coisa vai ficar com o Estado, né? Muito saneamento está sendo não privatizado, mas concedido, mas muita coisa vai ficar com o Estado. Então, também é um setor para a gente observar, e depois vamos falar um pouco mais disso. Automobilístico, se a gente pegar os jornais recentemente,
Houve ontem ou anteontem anúncio do governo de uma série de incentivos para o setor automotivo. As montadoras tendem a se beneficiar muito com redução de imposto. O governo quer botar de volta a ideia do carro popular, uma ideia que sempre foi muito querida para o presidente Lula, e a ideia é que isso se volte. E quando a gente fala disso, a gente fala também de fornecimento para governos. Os governos tendem a adquirir mais veículos porque vai estar mais barato. Eles vão ter mais incentivos para isso. E por fim, defesa. Outro setor que a gente está vendo com muito carinho. Depois eu vou mostrar os dados daqui de aquisições do governo federal em seguida. E a gente vai ver como o setor de defesa foi privilegiado, especialmente no ano de 2022. E globalmente, tem uma organização, um think tank internacional do setor de defesa, norueguês, que faz monitoramento de gasto público no setor de defesa. Em 2022, teve um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior, atingindo 2,2 trilhões de dólares em investimentos no setor de defesa em nível mundial. O Brasil também teve um aumento, então sem dúvida um setor para ser observado. Então, em linhas gerais, os setores que a gente destacou, depois vamos falar em infraestrutura, que também tem outras oportunidades interessantes, mas em termos de fornecimento, serviço, bens, equipamentos, esses tendem a ser os mais destacados. Tá? Aqui o Caio já falou desse ponto aqui, e aqui eu trouxe um dado interessante para vocês verem como reflete o que a gente estava conversando. Né? Vendas por ministério, isso são dados de 2022. Tá? Vejo que interessante como defesa tem um destaque muito grande. Né? A gente teve valores contratados, aqui não é valores licitados, é contratados efetivamente. Do setor de defesa, 33,2 bilhões de reais, seguido por saúde, 20,6 milhões de reais. Aqui não é setor, tá? É o ministério, mas acaba, obviamente, refletindo dessa forma. Educação, 15,9 bi, infraestrutura, 10 bi. Então, de certa forma, caso com o que eu mostrei anteriormente. E aqui, antes de passar para falar da nova lei de licitações, falar um pouquinho mais de contexto, tem um ponto interessante que é as formas de contratação. Tá? Como regra geral, a gente fala muito da necessidade de licitação, né, para compras governamentais, que nada mais é um processo que visa dar isonomia entre os administrados que querem fornecer para o governo e também buscar melhor oportunidade. Mas é interessante notar que hoje mais ou menos da metade, especialmente do governo federal, das licitações, das aquisições feitas, são feitas sem licitação. São feitas 30% é por inexigibilidade, 17% por dispensa de licitação. Algumas, inclusive, não são na classificação do governo, eles colocaram como outros, porque não foi devidamente classificado no momento que o dado foi colocado na base pública. Mas vejo que é interessante ver que não necessariamente você para vender para o governo, você precisa passar por um processo licitatório. Aliás, bem comum que não haja uma licitação, que o governo contrate de forma direta, ou por inexigibilidade, que é o caso em que você não tem uma efetiva possibilidade de competição instalada, e outro por dispensa, que em situações que, embora seja possível ter uma competição, tem um waiver para o governo contratar de forma direta. Então, depois a gente pode falar um pouco mais disso, mas já queria dar esse recado que licitação não é necessariamente algo que vai acontecer em 100% das vezes. Pelo contrário, tem muitas situações, e a depender do tipo de negócio que a empresa desenvolve, vai ser mais ou menos comum você ter que passar por um processo licitatório ou não. Em muitos casos, você pode desenvolver uma tecnologia, uma forma de fazer negócio que te dê a possibilidade de contratar diretamente com o governo sem passar por um processo licitatório. Depois podemos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas em termos de contexto, não sei se Caio quer fazer algum comentário final aqui na parte de contexto, antes da gente passar para a nova lei. Não, acho que é isso, Guta. Complementa esse slide, complementa bem o que eu mencionei.
Saúde, educação, infraestrutura e defesa sempre foram, tradicionalmente, os 4 grandes setores de contratação governamental, principalmente no âmbito do governo federal. O que a gente tinha aí era uma alternância nessas posições e, sem dúvida nenhuma, a primazia de defesa nos últimos anos se deve muito a essa opção do governo anterior em reduzir gastos em infraestrutura, privilegiar gastos em defesa, e saúde e educação estão sempre ali, não só pelas necessidades que os setores têm, mas também pelas obrigações constitucionais. O que é interessante é a gente ver como, apesar de exceção, a contratação direta via inexigibilidade ou dispensa acaba tendo um papel relevante no cômputo geral. Então, a gente percebe como muitas das contratações são feitas sem licitação, e aqui não estou dizendo que isso tem irregularidade, muito pelo contrário, a própria Constituição permite essa contratação sem licitação, mas é interessante a gente ver que, de fato, isso é algo que ocorre com frequência, o que pode significar aí tanto um privilégio das hipóteses de dispensa, como, por outro lado, que o governo tem contratado muito objetos complexos, objetos singulares, que permitam aí uma inexigibilidade de licitação. E também, claro, na medida que são os tipos de contratação que mais atraem a atenção de órgão de controle, né? Então, muitas das compras governamentais sem licitação são aquelas que, especialmente aquelas que envolvem valores vultosos, aquelas que, Tribunal de Contas do Ministério Público gostam de colocar mais o olho porque não passou por um processo prévio de competição. Bom, em termos de contexto é isso, né, das compras e dos negócios com o governo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nova lei de licitações, e eu passo aqui a palavra para o Caio. Perfeito, Guto. Bom, como o Guto já adiantou, a nova lei de licitações talvez seja o grande marco e a grande novidade em termos jurídicos, em termos legislativos, no setor de compras governamentais. A gente sai aí de uma legislação de quase 30 anos, que é a Lei 8666, que é lá de 93, e muito da Lei 8666, na verdade, é anterior, porque ela bebe muito no Decreto-Lei 200, que é de 86. Então, hoje, a gente tem muito da compra feita pelo governo baseada em questões um pouco mais anacrônicas por conta de toda essa tradição. E aí, em 21, foi aprovada a Lei 14.133, que é a nova lei geral, perdão, que pretende aí trazer um novo panorama para as contratações públicas. Ela já revoga a 8666, a lei do pregão e a lei do RDC, que já era um sistema concebido para tentar melhorar alguns pontos negativos da 8666 por conta lá dos eventos esportivos que a gente teve em 2014 e 2016, depois ele acabou sendo ampliado. Hoje, a gente tem um período aí de indefinição, porque pela lei, apesar de ser editada em 21, ela dava 2 anos aí de vigência ainda pela legislação anterior, um prazo para que os estados, os municípios e a própria União se adaptassem à nova disposição. Então, em tese, a partir de 1º de abril, a legislação anterior estaria toda revogada, mas houve uma MP no dia 31 de março, muito a pedido de municípios, que adiou essa revogação para o final do ano. Essa MP está no Congresso, já existem propostas, já existem emendas apresentadas que, na verdade, atrasam mais ainda essa revogação, jogando para o ano que vem. A gente precisa aguardar o desfecho da tramitação da MP para saber exatamente quando a legislação anterior vai estar revogada. Mas o que é importante que vocês saibam é que desde 21 a administração pode optar por qualquer um dos 2 modelos, inclusive já existem editais que estão sendo lançados, contratos que estão sendo assinados no âmbito da nova lei, e obviamente isso vai trazer aí uma série de desafios, não só para as empresas, mas para o próprio agente público, que vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Pode passar um pouquinho, Guto. E aqui eu me preocupei, os que já tiveram a oportunidade de ler a lei vão ver que a lei é muito extensa, ela tem quase 200 artigos,
tem muitas questões procedimentais, tem algumas novidades bastante interessantes em termos de inovação, de flexibilização da contratação, mas dado até o nosso tempo aqui, o enfoque, eu me preocupei em trazer aqui para vocês algo que eu acho que é relevante no âmbito de uma Câmara bilateral, que são as novidades em termos de incentivo à participação de estrangeiros. Esse foi um ponto, desde o início da discussão dessa lei, lá em 2013, ainda no Senado, esse sempre foi um ponto de preocupação, tanto do Legislativo como do Executivo, porque vocês bem sabem, aqueles que já contratam com a administração, que na regulamentação que a gente tem hoje, no âmbito 8666, enfim, das leis existentes até a 1433, existiam aí uma série de barramentos para que empresas estrangeiras pudessem contratar com o governo federal. Isso muitas vezes acabava impedindo aí a realização de investimentos e coibindo aí o interesse de empresas estrangeiras em participar de licitações. É óbvio que muitas das empresas que estão aqui na Câmara já têm filiais no Brasil, enfim, mas muitas vezes as matrizes têm outras unidades de negócios, enfim, que ainda não estão aqui e que podem olhar para compras de governo agora com uma tranquilidade um pouco maior. Não é o mundo perfeito, infelizmente, poderia ter avançado um pouco mais, mas, de maneira geral, foi muito positivo algumas das mudanças que a lei trouxe. Eu destaquei aqui, primeiro, uma ideia de maior equidade. Então, a lei traz expressamente vedações gerais para discriminação entre empresas nacionais e estrangeiras, assegurando que todas elas recebam o mesmo tratamento, principalmente em questões comerciais, legais, trabalhistas, enfim. E, por um outro lado, também a lei prevê expressamente que o edital não vai poder mais prever qualquer tipo de condição de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro. Então, isso é muito importante, porque a gente sabe que, muitas vezes, o diabo mora nos detalhes e o impedimento para a participação de estrangeiras, ele vinha velado aí na forma de alguma exigência, de alguma condição de participação, que na prática acabaria realmente obstando aí a participação de uma empresa estrangeira. Ainda assim, a lei mantém, e aí não é só culpa da nova lei, né, isso tem também em legislação geral de incentivos e fomento à indústria nacional, a lei mantém ainda a possibilidade de margem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais. Isso vai ser especialmente relevante para critérios de desempate de propostas econômicas, então isso ainda permanece, mas hoje talvez seja o grande ponto, talvez o único ponto relevante em relação a qualquer discrime entre as empresas nacionais e as empresas estrangeiras. E aí, outros avanços importantes que a lei traz, principalmente em qualificação técnica, que era realmente onde a vedação acabava aparecendo muito mais por conta das dificuldades que, às vezes, as empresas estrangeiras tinham de atender a pauta de qualificação técnica. Então, tem três novidades, na verdade, bastante interessantes, que são, primeiro, a possibilidade expressa de que empresas estrangeiras possam atender às exigências de qualificação de maneira geral, por meio de documentos emitidos fora do país, desde que comprovada a idoneidade do emissor. A outra novidade é que agora, tirando obras e serviços de engenharia, em que o atestado continua sendo obrigatório, a comprovação de qualificação técnica pode vir com outros documentos. Então, em tese, uma empresa pode apresentar um contrato, pode apresentar uma declaração, não necessariamente um atestado. Quais documentos vão ser aceitos é um ponto que ainda está pendente de regulamentação. A lei delega regulamento posterior, definir quais são esses documentos, mas o fato é que hoje a gente tem aí uma quebra do monopólio do atestado, aquele atestado que tem que ser consularizado, traduzido, juramentado, e aí também apresentado no CREA. A gente sabe que hoje uma das grandes dificuldades, principalmente para empresas de engenharia consultiva ou executiva, é o registro no CREA dos seus atestados. Às vezes a empresa até está cadastrada no CREA,
mas há todo um processo muito longo de aprovação desse registro, e hoje a lei permite que, quando for exigido o registro nos órgãos profissionais, ela possa atender só com protocolo. Então, você não precisa aguardar todo o trâmite do CREA para poder usar um atestado emitido no exterior ou que a empresa seja registrada. Então, fica muito mais fácil para as empresas estrangeiras comprovarem sua qualificação técnica com atestados emitidos fora do país, porque ela vai precisar comprovar única e exclusivamente o protocolo no CREA para registro desses atestados. E uma outra mudança também, nos consórcios entre empresas brasileiras e estrangeiras, existia na legislação anterior uma obrigação da liderança ser da empresa nacional, e isso também caiu. Hoje não tem mais óbice para que uma empresa estrangeira, em consórcio com uma nacional, exerça aí a função de liderança. Então, é um conjunto de medidas que tem um intuito muito claro e declarado, isso foi declarado, inclusive, tanto pelo Executivo como pelo Legislativo na época, de estimular a participação de estrangeiros como uma tentativa de não só aumentar a competição nas licitações brasileiras, mas também como uma maneira de internalizar no país aí tecnologias e experiências relevantes que empresas estrangeiras tenham e que até então encontravam dificuldade de vender para o governo brasileiro. Pode passar, Gustavo. Então, vencida um pouco a lei de licitações, e como eu falei, ela é um mundo à parte, e só ela justificaria aí não só uma apresentação, mas talvez várias, para tratar de todos os pontos dela. A gente focou aqui especificamente na parte de empresas estrangeiras. A lei de licitações ela não foi a única inovação institucional e jurídica em termos de contratação pelo governo. A gente vem aí de um período de muita efervescência legislativa e normativa no âmbito infralegal como um todo, que mexe aí bastante com setores relevantes e que acaba influenciando muito a contratação de governo. Eu tentei destacar aqui, a partir de uma análise setorial, algumas dessas mudanças e algumas informações relevantes de conjuntura que fazem aí algumas oportunidades de negócio interessantes para quem quer vender para o governo. Além de saúde e educação, como o Guto já mencionou, há um claro desejo do atual governo em estimular o que eles chamam de infrasocial, que é justamente essa parte aí de investimentos maciços, só que com viés mais, não aquele viés de infraestrutura tradicional, mas um viés mais voltado para a saúde, educação, segurança pública, enfim. Mas, além disso, a gente tem algumas coisas interessantes, inclusive inovações legislativas. A primeira delas é o saneamento, que está na ordem do dia, né? A gente ouve falar muito aí, recentemente, com discussões entre o Executivo e o Legislativo, por conta de edições de decretos, mas o fato é que a lei de saneamento foi alterada há pouco mais de 2 anos, e aí a ideia principal foi justamente estimular uma competição entre as empresas estaduais, que normalmente são as prestadoras, e as empresas privadas que vinham ganhando força. E apesar de toda a confusão que a gente tem dessa disputa, algo que está se encaminhando para ser uma realidade é que é muito possível, talvez até desejado, essa convivência de regimes. Então, o regime público e o regime privado de prestação conviverem em harmonia, inclusive muitas vezes com PPPs lançadas por empresas estaduais, e quem vai executar o serviço vai ser uma empresa privada via concessão. E a gente tinha um movimento mais forte de desestatização de companhias estaduais, alguns estados continuam declaradamente seguindo esse modelo, principalmente São Paulo e Minas, que já anunciaram que vão seguir com a privatização das suas companhias estaduais. Mas, enfim, é um setor que passou por uma efervescência muito grande, legislativa e normativa. Ainda tem alguma discussão por conta dessa mudança de paradigma, mas é um setor que tem atraído bastante interesse, principalmente de investidores estrangeiros interessados em começar a explorar os contratos de saneamento aqui no país. Com essa convivência de regimes, a gente abre também a possibilidade de prestação de serviços no regime geral de contratação, não só por concessão. Então, existe aí uma oportunidade muito grande para empresas interessadas.
setor de rodovias é um outro setor que é tradicionalmente demandante de recursos públicos. A gente não fez ali a quebra por contratante, mas até 2014, 2015, você tem o DENIT aí como um dos principais contratantes no âmbito da administração federal. E a gente tem hoje aí um setor mais maduro em termos de concessões, desde a década de 90, e que tem passado aí por uma alteração no nível infralegal. Não existe nenhuma lei nova, além da lei de licitação, mas a NTT está concluindo agora um processo de 5 grandes regulamentos gerais de concessão de rodovia, que pretendem aprimorar muito, não só os contratos existentes, mas principalmente os novos contratos. E a gente já tem aí no pipeline quase 7.000 quilômetros de rodovias federais em estudo pelo BNDES, e a gente tem também uma intenção declarada do Renan Filho, que é o ministro dos Transportes, de utilizar PPPs para aqueles trechos em que a concessão comum não se viabiliza. E como eu falei, a falta de investimentos nos últimos anos deteriorou muito a malha rodoviária federal, ela já não era boa, ficou pior ainda. Então existe aí uma grita não só de setores do governo, mas do próprio mercado logístico em melhorias urgentes aí nessa malha rodoviária, que deve atrair um número grande de contratações por parte do governo federal. Outro setor que contou com uma revisão do marco regulatório é o setor ferroviário. A gente teve a nova Lei Geral de Ferrovias editada no final do ano passado, e a grande novidade dela é a autorização, que é um regime simplificado para que o interessado em realizar um investimento possa implantar e operar um trecho ferroviário. Ele é muito próximo à autorização que a gente já tem hoje em portos. Então, hoje em portos, você tem os portos públicos lá nos portos organizados, mas o privado pode explorar terminais de uso privado mediante autorização, procedimento muito mais simplificado. Não à toa explodiu o número de autorizações. Hoje a gente já tem um número relevante de autorizações concedidas e de contratos celebrados entre a NTT e as empresas interessadas, e também o Renan, ministro também responsável por ferrovias, o Renan Filho, declarou também a utilização de PPPs para aqueles trechos que o governo entende estruturais, mas que não se viabilizaram nas concessões que a gente tem hoje. Muitos deles são objeto aí de discussão entre as concessionárias e o governo para devolução. E, por fim, mobilidade urbana, que também é um setor bastante carente no Brasil, e com o aumento das cidades, o aumento populacional nas grandes cidades brasileiras, é um setor que representa deficiências graves, e a gente tem aí só o estado de São Paulo recentemente já no governo atual anunciou a intenção de fazer a concessão de 4 linhas da CPTM e mais 4 do metrô, algumas delas greenfield e outras brownfield. A gente tem o processo de desestatização da CBTU lá em Minas Gerais, e no Rio Grande do Sul com a Transurb, que em tese continua. E a gente pode ter movimentações interessantes no mercado secundário, aí, com compra de alguns ativos, principalmente em VLT. Tem alguns contratos que estão apresentando problemas e que estão tendo aí alguma movimentação em aquisição de concessões. E, por fim, a gente tem um desafio de mudança gradual do padrão dos veículos, principalmente ônibus, para o modelo de veículos elétricos. Há uma intenção declarada do governo em investir muito nessa padronização com veículos novos, veículos elétricos. Pode passar, Guto. E aqui eu destaquei, na verdade, que é algo já muito intenso nesse governo. Não sei se vocês tiveram oportunidade, mas nessa semana o diretor jurídico até do BNDES, que faz parte do conselho também do banco, declarou que prioridade 0 e 1 do BNDES estimular a infraestrutura sustentável. Então, a gente tem aqui 4 subsetores, vamos dizer assim, dentro dessa ideia de investimento sustentável. Então, a gente tem eólicas offshore. A ANEEL promete para o primeiro semestre do ano que vem a regulamentação das eólicas offshore. E também, recentemente, a gente teve uma declaração da Petrobras de começar a pensar em investimentos maciços. Depois ela até deu uma recuada, porque a reação do mercado não foi das melhores, mas
é uma pauta muito cara para o Jean Paul, que é o atual presidente da empresa. Não por acaso, o Jean Paul foi responsável por 2 projetos de lei que estão em tramitação no Congresso, um que regulamenta o hidrogênio verde e o outro que regulamenta a captura e armazenamento de carbono. E esses projetos demonstram aí que é uma pauta relevante. Obviamente, o fato do Jean Paul ser presidente da Petrobras hoje dá um gás aí na aprovação desses projetos no Congresso. Então, a expectativa é que a gente tenha aí, em termos de investimentos sustentáveis, alterações relevantes, tanto no âmbito legislativo como no âmbito infralegal, na regulamentação da ANEEL, que ajudem a destravar investimentos importantes, tanto em eólicos offshore, como hidrogênio verde, como em captura e transporte de carbono, justamente por conta dessa conjuntura favorável de um governo que demonstra um pouco mais de preocupação ambiental, de um interesse global por investimentos verdes e pelo fato de que o grande indutor dos investimentos que são necessários para que isso deslanche, que é a Petrobras, tem hoje também um presidente que é muito ligado a esses temas e que pode ajudar aí a destravar os investimentos no âmbito da Petrobras. Então, esses 3 setores em conjunto, eólicas, hidrogênio verde, e captura e transporte e armazenagem de carbono, são setores que podem atrair oportunidades aí nos próximos anos, inclusive aproveitando o potencial natural que o Brasil tem para esse tipo de operação. E, recentemente, também houve uma alteração normativa em relação às concessões florestais, em relação à manutenção de florestas, que deixou mais clara a possibilidade de aproveitamento de créditos de carbono na manutenção de unidades florestais. Isso tende a dar um novo ânimo aí às concessões florestais. O governo federal realizou algumas concessões nos últimos anos, mas nunca atraiu grande interesse do setor. Mas talvez com essa possibilidade do investidor capturar aí créditos de carbono, isso dê um novo ânimo, dê uma nova motivação, e não por acaso o BNDES tem hoje no pipeline dele, lá da fábrica de projetos, diversos ativos, diversas florestas que devem aí ser concedidas nos próximos meses. E com isso, eu acho que acaba aqui minha parte. Acho que a gente conclui aqui um pouco essa análise mais conjuntural e de alterações legislativas e normativa em Felegal. E aí agora eu passo para a Mônica, que vai falar especificamente da parte de conflitos, que também foi um outro ponto que vem sofrendo aí mudanças para o bem e para o mal, mas aí eu deixo para a Mônica explicar melhor. E agradeço já pela atenção de vocês. Obrigada, Caio. Bom, toda vez que a gente pensa nos contratos e na celebração de negócios, a gente espera que tudo ocorra da melhor forma possível. O contrato nasce para ser cumprido, para ser executado, mas muitas vezes existem discussões a respeito das obrigações contratuais, imprevistos, e a gente chega naquele momento do conflito. Então, quando a gente está contratando com a administração pública, com o governo, sempre a forma de resolver o conflito, ela também tem as suas peculiaridades. E durante muito tempo vigorou lá pelo regime da antiga lei de licitações, a famosa 8666, o dispositivo que dizia que qualquer discussão a respeito do contrato celebrado com a administração pública teria que ser feita no foro da administração. Então, se sabia que qualquer discussão a respeito de uma contratação seria feita no foro da Fazenda Pública, ou estadual, ou, enfim, na Justiça Federal, dependendo de quem fosse o ente contratante. E isso sempre gerou um certo desconforto para o particular que contrata com a administração pública. Por quê? Muitos desses contratos são contratos extremamente complexos, são contratos que exigem um entendimento técnico do objeto do contrato, e que precisam de uma solução mais célere do que aquela que a justiça comum é capaz de dar para a resolução daquele conflito. Então, isso tudo, de certa forma, era um desincentivo à contratação com o governo, ou então uma contratação de um maior risco, que poderia também resultar numa precificação diferente.
E o que a gente viu ao longo dos anos, né? Uma alteração desse modelo de resolução de conflitos nos contratos com o governo. A nova lei de licitação, que o Caio e o Guto mencionaram aqui, ela tem uma mudança muito interessante em relação à resolução de conflitos nos contratos com o governo, mas antes dela a gente já via algumas outras legislações que procuravam outros métodos de resolução de conflito. Então, a própria lei de arbitragem, lá de 96, já era utilizada para a resolução de conflitos de contratos com o governo, não existia nenhuma previsão específica a respeito de arbitragem com a administração pública, mas já era pacífico que conflitos com a administração pública relativos aos direitos patrimoniais disponíveis poderiam ser resolvidos por arbitragem, até porque muitas das licitações internacionais, por uma própria exigência dos investidores, já continham cláusula arbitral. Então, o governo já contratava prevendo a arbitragem para a resolução de conflitos. Mas a lei de arbitragem também foi alterada em 2015 para inserir um dispositivo específico a respeito da arbitragem, de ser possível a arbitragem com a administração pública para questões relativas a direito patrimonial disponível. Aí a gente teve a lei das PPPs, de relicitação, que também previram arbitragem. E agora, na nova lei de licitações, há um capítulo dedicado ao que se chama de prevenção e resolução de conflitos, ou seja, não só a lei se preocupa com a forma de resolver, mas também com a forma de prevenir os conflitos. E o que seria essa prevenção, né, de conflitos? Quando a gente fala em prevenção, a gente fala muito em gestão do contrato que foi celebrado com a administração. Contratos de fornecimento de lotes pequenos, geralmente são aqueles contratos que a gente fala de execução imediata, né? Que é uma compra e venda, foi feita a aquisição, a entrega, esse contrato se exauriu e ele acabou. Agora, os contratos que a gente chama de trato sucessivo, ou de longa duração, ou contratos mais complexos, são aqueles contratos que permanecem vivos, que as obrigações permanecem vivas ao longo de muito tempo. E os conflitos podem ir surgindo no decorrer dessa execução, como geralmente surge. Então, para evitar que esse conflito escale, né, que ele chegue à necessidade de ter um terceiro ali para resolver a situação, a gente fala muito de gestão contratual. Então, manter canais de comunicação entre as partes bastante fortalecidos. Isso pode ser feito através de o dia a dia do contrato, com destaque de pessoas que vão tratar daquele assunto, que conheçam o contrato, ou através do chamado partnering, que é um mecanismo que já foi utilizado em grandes obras nos Estados Unidos, por exemplo, em que se destaca uma pessoa que é aquela que vai ficar responsável por fazer a comunicação entre as solicitações, as demandas de parte a parte, afinar a comunicação para evitar aí qualquer ruído que gere um conflito e procurar resolver qualquer situação de impasse imediatamente. E nesse contexto é que se encaixam os chamados dispute boards, né, ou comitês de resolução de conflitos, que estão previstos na nova lei de licitação e que já vinham, na verdade, previstos em alguns contratos anteriores da administração, em regulamentos de câmaras de instituições de arbitragem. Então, quando a gente olha as grandes instituições de arbitragem, a ICC, o CAN-CCBC, a Camarb, eles todos têm regulamento também de dispute boards. E o que são isso? O que são esses dispute boards? São comitês que são criados para contratos que envolvem geralmente a construção de grandes obras, e nesses comitês que são formados ali pelos entes contratantes com a indicação de lado a lado de alguém para ser seu representante, seu indicado, digamos assim, nesse comitê, e esses dois geralmente escolhem um outro, como se fosse mesmo um painel arbitral.
E esse comitê deve conhecer todo o contrato, conhecer a realidade da execução desse contrato, não ser necessário para ele, no momento do surgimento do conflito, aquela curva de aprendizado sobre quais são as discussões, quais são os pontos de controvérsia entre as partes. E no momento em que surge uma questão, ela é levada a esse comitê para ele se posicionar a respeito do problema. Então, vamos pensar, por exemplo, numa obra de construção, em que no dia a dia podem surgir, e surgem mesmo, diversas questões. Ou porque o solo que foi encontrado para fazer a fundação da obra é diferente daquele que estava previsto no projeto, então precisa fazer uma modificação no projeto, uma modificação contratual, ou no fornecimento. Quem vai ser responsável pelo custeio daquela modificação? Isso é levado ao Comitê de Resolução de Disputas, e aí, dependendo do que for o combinado entre as partes, esse comitê pode fazer uma recomendação ou dar uma decisão, né? E a recomendação, se uma das partes não concordar com essa recomendação, ela pode levar essa discussão para o judiciário ou para a arbitragem, dependendo do que estiver previsto no contrato, e vai depender da resolução que for dada pelo judiciário ou pelo tribunal arbitral. E se for uma decisão do comitê, ela vai valer imediatamente, o seu descumprimento vai caracterizar um inadimplemento contratual, mas ele pode ser revisto também tanto pelo tribunal arbitral quanto pelo juízo, dependendo da cláusula do contrato, mas enquanto não houver essa decisão do juiz ou do árbitro, vale a decisão do comitê. Então, essa é uma forma de dar uma resposta rápida aos conflitos que vão surgindo no curso da execução do contrato, o que é muito diferente do que a gente costumava ver em relação aos contratos antigos com a administração, que são levados ao judiciário, lá permanecem por 10, 20 anos antes que a gente tenha uma resolução daquilo. O grande problema disso é a paralisação das obras e a paralisação da execução do contrato, claro, em detrimento do que a gente considera, do que é considerado o interesse público. Acho que o caso mais emblemático, né, mais conhecido de dispute boards em obras com o poder público é o caso da linha 4 do metrô. Foram vários contratos celebrados para execução da linha 4, e ali, mesmo antes da lei de licitação, por uma exigência até do financiador do projeto, foi previsto no contrato a existência desse comitê, e ele foi por diversas vezes acionado para resolver os conflitos relativos à construção da linha 4. E em 2 ocasiões, os conflitos foram levados também para o judiciário e para a arbitragem. E no judiciário, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a controvérsia, né, até que houvesse uma decisão final do juiz, deveria seguir aquela decisão que foi a decisão do comitê, para que a obra não parasse e que ela fosse executada no tempo previsto no contrato. Então, esses são alguns mecanismos que foram trazidos por essas inovações legislativas para facilitar, né, a discussão do particular com a administração na execução dos contratos administrativos. Guto, acho que pode passar para o próximo slide. Aqui alguns exemplos, né, de legislações que a respeito dessa desjudicialização da discussão com a administração pública. A lei de licitação, a Prefeitura de São Paulo, de certa forma, foi pioneira, não só tem a sua própria lei de licitação, mas já em 2018 previa, pela lei 16.873, a criação dos comitês de resolução de disputas nos contratos de obras com a Prefeitura. A lei de arbitragem, que foi alterada em 2015 para prever expressamente a possibilidade de arbitragem com a administração pública, e também em 2015 a lei de mediação entre particulares e autocomposição de conflitos
no âmbito do poder público, em relação ao poder público, muito mais voltada para a resolução de conflitos entre entes diferentes da administração pública, mas que também se prestam a verificar a admissibilidade de um acordo em relação à contratação do particular com o poder público. Guto, pode passar. E aqui, falando um pouco sobre as arbitragens, a gente vê a administração pública muito preparada para atuar nessas arbitragens de contratos de licitação. Então, a gente tem um núcleo no âmbito federal, né, um núcleo especializado na Advocacia Geral da União, e ali você vê a atuação dos advogados nos setores de energia, de infraestrutura e de telecomunicações, arbitragens ou em curso ou já encerradas, né? No estado de São Paulo, um núcleo também na Procuradoria-Geral do Estado, atuando em concessão de rodovias, obras do metrô e no monotrilho, e no município de São Paulo também a Procuradoria, atuando em arbitragem relativa a transporte coletivo municipal. Então, se isso, né, há 30 anos, lá quando da publicação da 8666 era algo difícil de se imaginar, que a administração pública entraria em mecanismos diferentes do próprio recurso ao judiciário para resolver problemas relativos aos seus contratos, hoje é uma realidade e a gente não vê mais grandes contratos, grandes obras sendo contratadas sem a previsão de algum mecanismo diverso de resolução de conflito. Acho que era isso que eu tinha para falar. Não sei se estamos abertos para perguntas, se alguém quiser fazer algum tipo de, enfim, esclarecimento. Bom, muito obrigada pela apresentação. Acho que foi bastante elucidativa. Temos duas perguntas aqui no nosso... Quer dizer, temos uma pergunta aqui no nosso Q&A. Uhum. Há na nova lei alguma flexibilização na discussão dos contratos, padrão das estatais? Para você, Mônica, especificamente. Olha, eu não sei se se a pergunta é no sentido que eu compreendi, porque de fato, né, várias empresas elas possuem as suas condições gerais de contratação. E aí isso é discricionário da empresa estatal ter lá sua lista de fornecedores, de cadastramento, a forma de fornecimento para elas, são condições gerais de contratação que são aplicáveis, né, para quem com elas contrata, com as empresas estatais. Mas a lei aqui trata de licitação mesmo, e não propriamente de contratação com a empresa estatal. Então, são cenários, né, ambientes diferentes. Só complementando a resposta da Mônica, assim, é importante deixar claro que a lei nova ela não se aplica às estatais, tá? Uhum. As estatais continuam regidas pela 13.303, inclusive na lei nova existe uma disposição expressa para excluir as estatais da abrangência da nova lei, o que traz alguns problemas e algumas soluções. Então, assim, por um lado é positivo, porque mantém a independência das estatais em ter uma lei própria, que é algo que sempre foi desejado e objeto de emenda constitucional, mas, por outro lado, você tem um problema, porque a questão temporal fez com que a nova lei geral acabasse trazendo elementos mais modernos e mais interessantes de contratação do que a lei das estatais, que já está um pouco datada, foi uma lei de 2016, que se baseava muito na RDC. A RDC que, inclusive, foi revogada agora, vai ser revogada agora pela nova lei. Então, a gente já percebe, até conversando com algumas pessoas de estatais, que eles querem muito usar algumas coisas da nova lei, mas tem essa dúvida a respeito do quanto eles podem internalizar nos regulamentos internos disposições que não são da lei das estatais, e sim da nova lei de licitações. Então, vai ser um período interessante aí para a gente ver como é que essa nova lei vai se conformar e o quanto que as estatais vão tentar ali capturar algumas vantagens dela em relação à própria lei das estatais. Tá aí um tema para um outro web, né? Poder ficar aqui uma outra manhã, com certeza. Lídio, não sei se ficou claro né, a sua questão. Se quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade.
José, desculpa, pode falar. Ah, eu achei que... Não, desculpa. Bom, vamos lá. A Patrícia comentou que também queria a apresentação, a gente vai disponibilizar para todos, tá? Todos os inscritos à apresentação. Fiquem tranquilos. Bom, E se tiver algum ponto específico, Helena, algum setor específico que a gente tenha pincelado aqui, alguém queira aprofundar um pouquinho, né, entender um pouquinho mais as regras, a gente está, claro, à disposição para ajudar. E, claro, se tiver interesse de a gente fazer talvez uma nova, um novo seminário focando em algum tema que foi bastante informativo, né? Teve um volume de informação bem relevante aqui. E, claro, talvez alguém tenha algum interesse em aprofundar um ponto específico, a gente pode trabalhar nisso, seria bastante bem legal também. maravilha. A Patrícia tem uma outra dúvida. No gráfico, contratação de União, da União Federal, os valores são relacionados a gastos ou somente investimentos? Patrícia, ele não faz distinção. Aí tá, ali é o valor dos contratos. Então, não tem um corte se é custeio, né, que seria só o gasto puro e simples, ou investimento. Ali é o valor total dos contratos celebrados pela administração federal, incluindo as estatais federais. Perfeito. Perfeito. Acho que como o José falou, foi bastante informação, então se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade. Senão os nossos palestrantes vão estar à disposição também nos contatos dele, e a gente, após disponibilizar a apresentação, também continua à disposição. Eu não sei se a gente fez um erro aqui que a gente não coloquei os contatos nossos no final da apresentação, Helena. Eu vou colocar no chat aqui se alguém quiser anotar os nossos e-mails, fique à vontade para Claro, nos contatar aí. fique à vontade. Tem um comentário novo Está. do Vitor, Giovana e Helena. Só para não deixar passar, Vitor, de fato o mercado de energia tem grandes oportunidades, algumas já imediatas, com base naquilo que a gente falou, e tem também uma questão que está em pauta, aparente, aí é mais a longo prazo, mas também seria a questão da liberação do livre acesso para o consumidor pessoa física, né? Hoje a gente sabe que o mercado livre é restrito a grandes consumidores ou em situações especiais, e existe já declarado aí uma intenção de liberar isso para que agora na pessoa física a gente tenha algo muito parecido com o que já existe em outros países e o que existe aqui no setor de telecom, de que você pode escolher de onde você vai comprar sua energia. E, obviamente, isso traz muita oportunidade no setor de geração distribuída e de alternativas de produção de energia que vão começar a compor essa concorrência. Maravilha. E a gente está à disposição. Ela não está aqui hoje, mas a gente tem a Ana Calil, que é a nossa sócia especialista em direito da energia, que inclusive faz parte do nosso German Desk. A Ana também atende bastante empresas alemãs nesse setor. Maravilha. Bom, então a gente vai disponibilizar a apresentação em seguida e a gravação vai ficar no YouTube da Câmara. Fiquem bem tranquilos. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente vai encaminhando para o final. Gostaria de novo agradecer a todos os nossos palestrantes em nome da Câmara. E a gente fica sempre à disposição para planejar novos webinars de temas que estejam aí pipocando. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos, em especial o escritório Tosini Freire. Obrigada, Que Helena. agradece. Obrigada, Giovana. Obrigado, Helena e Giovana, pelo convite e a nossa plateia aí que participou e, enfim, nos colocamos à disposição. Foi um prazer.
Então, obrigado a Muito todos. obrigada. Bom dia para todos. Bom dia para todos. Tchau, tchau.